Olá, tudo bem? Jéssica da J Training aqui e nesse vídeo eu vim te mostrar tudo que nós temos dentro da Escola do Epóxi. Isso mesmo, para quem não sabe, a Escola do Epóxi hoje era o nosso treinamento Combo J Training, que está aí no mercado desde 2017. Então é desde 2017 que nós formamos alunos, aí mais de 40 mil alunos no segmento Epóxi. E agora, esse ano, então a gente resolveu reformular todo o treinamento, tem muito conteúdo novo, muita atualização, e inclusive o nome passou a ser Escola do Epóxi, porque é verdadeiramente uma faculdade da resina epóxi, tá? Você tem tudo que você precisa aqui dentro. E eu vim para mostrar justamente na tela do meu computador como que você acessa o curso e tudo que você vai aprender entrando para esse treinamento, tá? Então vamos lá. Para começar, quando você se inscrever no curso, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso para você fazer o login. Então, você vai colocar seu e-mail e sua senha que você vai criar aqui nessa tela, né, que você vai receber no seu e-mail e vai clicar em entrar. Clicando em entrar, você já vai ter acesso ao conteúdo do curso, tanto por computador quanto pelo celular, tá? Então, funciona dos dois formatos. Aqui nessa tela, ele para já na primeira aula do curso, que é o nosso Seja Bem-vindo, né? Dando as boas-vindas para os nossos novos alunos. Aqui eu tenho um vídeo que eu gravei aí de uns 10 minutinhos, onde eu explico como tudo vai funcionar, onde eu explico as regras aqui do curso, os grupos de suporte, certificado, os métodos que nós ensinamos, enfim, eu falo aqui tudo que você precisa para iniciar no treinamento, tá? Então, são mesmo assim as nossas informações importantes, as dicas para você conseguir também ter um bom aproveitamento do curso e tudo mais. Inclusive, aqui na segunda aula eu também tenho um vídeo onde eu falo para você como você pode fazer para assistir o curso mais rápido, tá? Porque sim, são aulas mais demoradas, porque é um passo a passo, né? Mão na massa mesmo. Então, às vezes, você tá em alguma parte da aula que não precisa estar indo tão devagar, você pode estar acelerando ali a aula para acabar ela mais rápido, tá? Então, isso em determinadas partes do curso, tá bom? Não é recomendado no curso todo, mas aqui nessa aula eu dou essas dicas sim, certo? Então, nesse primeiro módulo é mais mesmo as informações importantes, tá? Tudo que você precisa saber para iniciar no treinamento. Já nos próximos módulos, no módulo 2, a gente tem as aulas teóricas, o que é muito importante, tá? Então, as aulas teóricas você vai aprender tudo sobre resinas, madeira, possíveis problemas que você vai ter nas aplicações, porque sim, acontecem problemas e aqui a gente mostra esses problemas e ajuda a solucionar, tá? Então, isso é muito importante. Você vai saber tudo sobre molde desmoldante, ferramentas. Aqui nós temos uma aula extra, onde o Alexandre ensina você a criar uma plana em casa, tá? Uma base, desculpa, para planar a madeira. Então, ele ensina você a criar uma base em casa para você utilizar a sua plana e planar a madeira, tá? Então, essa aula aqui ela é bem legal também. Aqui nós temos aula de cálculo de quantidade de resina. Então, sim, você vai aprender o quanto você vai gastar num projeto assistindo essa aula, tá? Então, é tudo explicado ali pelo professor Alexandre, quanto que você vai gastar para fazer tal mesa, tal tamanho de mesa, ou uma aplicação numa obra, ou até mesmo um quadro. Então, é tudo ensinado ali nessa aula. Então, essas aulas, elas são muito importantes mesmo, ó. É tudo explicado num passo a passo, tá? São aulas teóricas, como eu disse, não são aulas mão na massa. Esse módulo aqui, ele é muito importante justamente por isso, tá? Porque você precisa entender antes de partir para a prática. Nos próximos módulos aí nós já começamos com a prática, começando pelos módulos iniciante. Então sempre a gente vai colocar aqui em ordem dos módulos mais iniciantes para os mais avançados, tá? Então quem nunca viu a resina, quem nunca trabalhou com a resina antes, a gente recomenda que comece pelo módulo iniciante. Então, iniciante nós temos aqui, ó, vários módulos: quadro resinado com moldura, sem moldura. Aqui são imagens de leão, né, que nós ensinamos aqui dentro do curso a resinar. Tábua de carne, né, tábua de churrasco, artesanato em molde feito com resina. Então, eu vou abrir um pouquinho aqui para você ver, ó. Aqui começa as aulas de um modelo de quadro que o Alexandre ensina, todo passo a passo, ó. Você pode pular a aula aqui, como você também pode pular a aula clicando aqui, ó. Clicando aqui você consegue pular a aula. E cada aula
que você assiste, você pode estar avaliando e marcando como concluída depois de ter assistido. Então aqui é um quadro com moldura que ele está ensinando, tá? De uma imagem do leão. Aqui é um segundo leão, só que esse aqui é sem moldura, tá? Então são dois tipos de quadro. Aqui nós temos tábua de carne, tábua de churrasco, né? Como eu já tinha falado. Também ensinando na prática. Esses módulos de agora são todos ensinando na prática, todo passo a passo. Temos aqui o artesanato em molde feito com resina, tá? Essas aulas sou eu que ensino, então eu ensino aqui sobre as resinas de artesanato, sobre os moldes de silicone para você começar. Então tem muita aula legal aqui também, tá? Muita aula legal para você começar com peças menores. Muitas vezes nós escutamos aí pessoas, as maiores objeções, né, dos nossos alunos antes de entrar para o curso, eu imagino que seja uma objeção sua também, como eu vou começar nesse segmento, né? Qual é o meu gasto inicial? Eu vou ter que gastar muito para começar? Nossa, eu vou gastar aí quantos mil para fazer uma mesa para poder vender? E o que a gente recomenda, até no primeiro módulo eu falo sobre isso, naquele vídeo inicial que tem lá, é que você comece por peças pequenas. Não tem por que você começar por uma mesa de 2 metros de comprimento, de alta espessura, gastando horrores em produtos, para depois tentar vender essa mesa, se você pode começar por peças menores, que você vai ter um gasto muito pequeno em resina e a chance de você vender de imediato é muito maior, tá? Então, outra coisa também, o motivo de você começar por essas peças pequenas é que você não tem habilidades ainda para fazer peças grandes. Então, o que você precisa fazer? Você precisa treinar as suas habilidades, e a gente treina começando pelo começo, né? Começando por peças menores. Então, o professor Alexandre começou assim, muitos que a gente conhece nesse segmento começaram assim, eu comecei assim. Então, assim, o ideal é começar por peças pequenas. Ah, eu não tenho habilidade, eu nunca vi a resina ainda, eu não vou fazer uma peça grande. Eu vou fazer um quadro resinado de MDF, eu vou fazer um artesanato em resina de molde, porque aqui na questão do artesanato, você compra o molde de silicone pronto e você enche ele de resina. Então é muito mais fácil para você fazer. E aí você pode fazer letra, você pode fazer letrinhas de chaveiro, né? Você pode fazer porta-caneta, bandeja, enfim, são diversas coisas que você pode fazer com o molde, tá? E o gasto para você fazer é pequeno, você vai gastar pouca resina, tá? Para fazer, por exemplo, uma letrinha dessa daí, 10 gramas de resina, 15 gramas de resina é muito pouco. O molde você usa várias vezes, então vale muito a pena. Você fazendo uma letrinha dessa daí, você gasta em torno de 5 a 7 reais, dependendo do que você vai colocar nela. Você pode vender por 30, 35 reais. Tá? Então você consegue sim ter lucratividade fazendo essas peças pequenas, e depois, né, depois que você já estiver fazendo um giro, você já estiver vendendo, já está alimentando as suas redes sociais com esse tipo de trabalho, para as pessoas já conhecer você, saber o que você faz, né, você mostrar que tem autoridade, credibilidade nesse assunto, aí sim você começa a fazer peças maiores, você começa a apresentar para outras pessoas essas peças maiores, tá? Mas o indicado de começo realmente são as peças pequenas, ó, dominó, tá? Que nesse aqui eu ensino a fazer um dominó de resina. Então tem diversas coisas para você começar. Essa questão de eu vou gastar muito para começar nesse segmento não existe mais, porque você tem diversas opções, tá? Um quadro desse do leão que o professor ensina aqui ele gasta em torno de 100, 120 reais, e o quadro é enorme, tá? É 1,50 m por 90. Esse que ele ensina aqui, ó. Tá? E esse mesmo quadro aqui, nós já vendemos um quadro desse por 800 reais. Para você ter noção. Então ele se transforma numa obra de arte. A pessoa vê aquela imagem do leão brilhando, bonito, a pessoa vai comprar, tá? E o caro para fazer esse quadro é o adesivo. O adesivo custa em torno de 80, 90 reais, esse que a gente comprou, e o restante foi o MDF, que é barato, e a resina, que você gasta muito pouco, porque é só uma camada superficial. Nesse caso, desse gasto que eu tô falando, foi num quadro com moldura, né, que acaba gastando menos resina ainda, porque você vai colocar as fitas nas laterais e ela não vai escorrer, então vai gastar menos resina ainda, tá bom? Então existe sim formas de você começar nesse segmento gastando pouco, e inclusive não precisando ter maquinários caros,
tá? Isso tudo você vai adquirindo depois que você estiver fazendo um giro nas suas peças, vendendo as suas peças, tendo pessoas seguindo você já tendo clientes para poder estar vendendo. Então não é assim que funciona. Você não pode querer começar querendo ter tudo já de início, maquinário caro, fazer peças grandes, até porque você precisa treinar a sua habilidade, tá bom? Então eu foquei bastante em falar sobre isso aqui, porque eu escuto muito sobre isso. Muito sobre, eu preciso começar, mas eu tenho que ter tudo isso aqui e eu quero fazer uma mesa desse tamanho, com essa altura de resina, então não. Tá, então presta atenção no que eu falei aqui, escuta o que eu tô falando, que você vai ter sucesso sim, mas precisa começar pequeno, pensar grande e agir rápido, tá? Então essa é a frase que eu sempre uso e funciona muito bem. Você tem que fazer isso aí, tá? Aí, partindo aqui, ó, do módulo iniciante, nós já começamos aqui no intermediário. Aqui tem o método economizar. O que é o método economizar? É um método que o professor Alexandre ensina utilizando resina e carga. Então, você vai conseguir, numa mesa de alta espessura, economizar na resina, que é um produto de valor agregado, um produto de valor caro, realmente. Tá? Então, aqui nessa aula, ele ensina como você fazer uma mesa utilizando esse método economizar, né? Então, ele preencheu todo esse meio aqui, ó, dessa mesa, tá? Todo esse meio que ele preencheu com resina e carga, o que fez ele economizar na resina, porque ela ficou bem grossa, então ele usou bem menos resina, que nesse caso foi resina de média espessura, tá? Então esse módulo aqui, ele é um módulo novo, tá? Que tá aqui no curso, então essa é uma das atualizações. O módulo de artesanato em resina também é atualização, quadros do leão também é atualização, então tem muita coisa que já atualização, tá? Dessas coisas que eu falei, a maioria já é atualização. Aqui nós temos então, ó, começamos os módulos de mesas, tá? Começamos pelas menores, como eu falei, olha só. Aqui tem a mesinha de centro, né? Essa já é uma mesinha bem antiga aqui no treinamento, onde ele ensina, inclusive essa base aqui, ó, ele ensina a fazer lá naquela aula lá das aulas teóricas que eu falei, que eu mostrei pra vocês. Então, essa mesinha aqui é uma mesa de centro rústica, que ele ensina todo o passo a passo aqui também, ó. Tirando do molde, enchendo o buraco, aplicando resina incolor, então todo passo a passo ele ensina aqui. E essa mesa aqui eu acho que já tem uns 2 anos, 3 anos que ele tem ela aqui dentro do treinamento. Aqui nós temos um outro modelo de enchimento, só que esse aqui é de MDF, tá? Então aqui ele ensina um outro método de economia de resina também, de uma mesa todo passo a passo, ó. Aqui tem o final da mesa, ó, finalizando a mesa, a parte de baixo, cortando aqui as laterais, então todo passo a passo ele ensina aqui dentro, ó. Aqui nós já temos mesa personalizada com adesivo, então são 2 tipos de mesas personalizadas com adesivos. Aqui adesivo de time, ó, você clica para abrir, ele abre as aulas aqui, então aqui tem todas as aulas, colagem do adesivo, mistura, acabamento lateral, todo passo a passo tem aqui, ó, lixamento, polimento da peça, fixação dos pés, tudo tem aqui. Todo passo a passo, do começo da peça ao final da peça, ele ensina de todos os projetos aqui dentro, tá bom? Aqui nós temos o outro modelo, que é a do Dragon Ball Z. Essas peças também já estão há um tempão aqui dentro do curso, tá, ó? Que é uma imagem do Dragon Ball, então ele ensina todo passo a passo também, polimento, acabamento, fixação dos pés, lixamento, tudo tem aqui. Aqui tem um outro modelo de mesa, que ela é a mesinha com pés de resina, então ele faz uma mesa inteira, depois ele corta e faz ela ter os pés resinados, né? Ele junta as peças laterais, deixa eu colocar aqui no final. Ó, aqui ele vai colar os pés dela e ela vai ficar assim, ó, com os pés de resina, que é a parte do lixamento e tal, e aqui é o resultado da peça. Então, olha só, que maravilha. Essa peça aqui também, todo passo a passo, ele ensina aqui, como eu falei, ó. Todas essas aulas aqui são aulas dessa peça aqui. Então, olha que completo que é, né? Você acha que às vezes, será que vai ter todo o passo a passo, todo o conteúdo mesmo ali dentro, né? Então, é isso que eu tô mostrando aqui, para você ver que realmente não tem corte. Se ele errou, ele vai mostrar o erro. Esse é um dos detalhes aqui do nosso treinamento. Tem várias partes que o professor Alexandre erra e ele fala, ó, isso aqui eu fiz desse jeito, deu errado, não funciona, não façam, agora eu vou mostrar como corrigir. E isso é muito importante,
tá? Porque não adianta a gente mostrar só o bonitinho, só o bem acabado e não ensinar vocês a arrumar os defeitos, porque vocês vão ter problemas, com certeza. Nas peças menores nem tanto, mas quando vocês começarem a fazer peças maiores, mesas grandes, aplicação no chão, aplicação na parede, vão surgir os problemas, né? Então é bom a gente mostrar que tem sim problema, tem como corrigir, e ele ensina tudo aqui dentro no passo a passo. E também tem o suporte com ele no WhatsApp, caso aconteceu alguma coisa, é só chamar ele por lá. Tá? Então aqui, ó, seguindo, nós temos a bancada de cozinha resinada, tá? Essa bancada que foi o maior sucesso, ó, a bancada vermelha que ele tá apresentando o projeto e tal. Aqui ele inicia a bancada MDF, né, ele cortando e tal. Montagem da bancada, conferência das medidas, né? Ele foi lá no cliente, conferiu todas as medidas, depois trouxe, fez a colagem, o furo do fogão, da área molhada, então todo passo a passo, olha que módulo gigante. Emenda do rodapé, aplicando resina, até a montagem na casa do cliente. Então a gente mostrou aqui, ó, a montagem lá na casa do cliente. Olha que maravilha. Montar nossa bancada aqui. Tá, essa aqui, essa bancada ele ensinou nesse módulo aqui, em todo esse passo a passo aqui, ó. E aqui, então, é a montagem na casa do cliente. Ficou maravilhosa essa bancada. O cliente tem até hoje lá usando ainda, já faz uns 2 anos também. Tá, então todo passo a passo tem aqui. Aqui nós temos um lançamento, que é a bancada de cozinha rústica, tá? Essa a gente fez recentemente. Aqui ele mostra, ó, desde o início cortando a madeira. Aqui ele já vai encher porque ela é bem desnivelada, aqui ela é bem funda, tá? Ela tem um espação ali, ele vai encher de resina. Então ele ensina a selar, ensina todo passo a passo, ó. Até nas aulas finais. Aqui ele já fez o furo do fogão, o furo da pia. Essa aqui em específico não tem área molhada, tá? Porque o cliente decidiu não fazer a área molhada para ela ficar mais rústica, mais bonita. Então essa bancada rústica aqui, ela é o maior sucesso, tá? Desde que nós montamos ela, desde que nós fizemos ela. Ele ensina aqui todo o passo a passo, como eu já mostrei. Então você vai aprender desde a preparação da madeira até a finalização dessa bancada, né? Que ela foi montada aqui na área de festa do cliente. Tá, então ficou perfeita, ficou maravilhosa mesmo, tá? E agora, então, eu vou mostrar aqui as outras peças que ele ensina aqui também, ó, gabinete de banheiro. Então, você vai aprender o passo a passo para fazer um gabinete rústico para banheiro, também todo passo a passo, ó. São 2 peças, né, no caso, que ele fez. Então, aqui ele ensina a colocar lá no banheiro do cliente, tudo mais. Todo passo a passo. E aqui nós encerramos então o módulo de mesas, tá? Então aqui agora você vai ter as apostilas e PDFs para download. Então aqui, ó, material para download, dica para fazer os pés, apostila do curso, ferramentas, cálculo de proporção de resina, quantidade de resina no projeto, né, que você vai gastar no projeto. Também tem a planilha de cálculo aqui. Nessas planilhas, você só coloca os dados do seu projeto, que ele vai somar automaticamente o quanto você vai gastar, tá? Uma base de quanto você vai gastar. E aqui também temos o guia de aplicação da resina. Então, são várias apostilas para ajudar você aí durante o percurso das aulas. E agora aqui vem um módulo muito importante, que é o exercício de fixação. Esse módulo é muito bacana, você vai responder as perguntas do quiz que nós fizemos aqui. Então finalizamos aí o módulo de mesas, quadros, artesanato, gabinete de banheiro, toda a parte de madeira. Vem o quiz aqui com as perguntinhas. O que é isso aqui? É para testar o seu conhecimento. Então você vai responder todas as perguntinhas aqui, ó. Qual é a ferramenta ideal para estourar bolha? Você vai responder. Aplicação de resina, é ideal o MDF cru ou esmaltado? Você vai respondendo conforme você aprendeu e acha que você sabe, tá? E no final do quiz, eu vou responder aqui, ó, algumas certas e umas erradas, para você ver no final aqui o resultado. Quanto tempo posso demorar de uma aplicação após a outra para fazer a aplicação? E aí tem tudo isso aqui, limpar a peça, baixa ou média. Nem li a pergunta, só respondi aqui para ver o resultado. Terminei ver meu resultado. Você acertou 33%, então eu errei bastante ali. O que significa isso? Significa que você vai olhar o que você errou e você vai fixar de vez isso na sua mente, tá? Porque quando a gente faz um exercício de fixação, serve para isso. Você vai responder as perguntas e quando você vê que você errou, você vai pensar assim, nossa, aquela resposta não era assim, era desse jeito. Então eu vou estudar sobre isso aqui, eu vou ver o que é, e aí você vai ver a parte que você errou. Aqui eu acertei, aqui eu errei, então vai mostrar o que você errou e o que você acertou. Tá bom? Então, para isso que serve o quiz. É muito importante que respondam sempre que tiver o quiz aqui dentro do curso.
Beleza? E aqui nós começamos então com o módulo de porcelanato líquido, aplicação em obras. Aqui o professor Alexandre fala tudo sobre a resina para piso, tá? Para porcelanato líquido. Aqui ele explica tudo sobre umidade. Essa é uma questão muito importante, então assim, tem que ter num treinamento de resina epóxi falando sobre a umidade de um ambiente. Por quê? Porque a resina epóxi ela não aceita umidade negativa. O que seria umidade negativa? De baixo para cima. Tá? Então você tem que saber como preparar a superfície para não dar umidade de baixo para cima, para daqui 2 meses, 3 meses, meio ano, o cliente vir reclamar com você que está dando bolhas na aplicação dele, está desplacando, está dando vários problemas. O que seria isso? Não é o problema da resina, isso é o problema da superfície, né? Por ter umidade negativa embaixo dessa superfície, então vai causar problemas. Então, o Alexandre, ele é mais de 10 anos, trabalha com construção civil, então ele entende muito dessa questão de umidade, de aplicação em obras e tudo mais, e ele ensina tudo aqui nessa aula, tá? Você vai precisar, tudo que você precisa, ele fala aqui sobre os cuidados com a superfície, tá bom? Então, isso é muito importante. Aí aqui nós já temos a relação das ferramentas utilizadas, tem um PDF para baixar aqui para aplicação em obras. Temos também aqui a aula extra fazendo um coletor de pó com cano de PVC. Por quê? Porque o coletor de pó é uma peça bem carinha, tá? Em torno de R$300. Então você consegue fazer com cano de PVC sim para acoplar na sua lixadeira. Então ele ensina aqui também. Isso é um método de economia, né? Para você começar os seus trabalhos e não precisar comprar todas as ferramentas que são muito caras, você consegue estar adaptando alguma coisa. E aqui nós temos a limpeza das ferramentas, tá? Aqui ele ensina com o que deve ser limpado, né? Com que seria o produto que é usado para limpar as ferramentas, a forma que limpa e tudo mais. E aqui começa então a mão na massa, ó. Aqui ele aplica uma obra, um porcelanato líquido 3D, tá? Então ele ensina todo o passo a passo aqui, ó. Aqui tem várias aulas, base epóxi, tirando o isolamento, preparando o rodapé, aplicando a massa do rodapé. Tudo ele ensina aqui, então é um passo a passo bem bacana mesmo, tá? É muito mastigado, muito mão na massa. Ele ensina, inclusive, a colar o adesivo, tá? Então, ó, ele cola o adesivo, ele ensina todo o passo a passo da colagem. Vou passar pra frente um pouquinho aqui. Ó, todo o passo a passo da colagem do adesivo tem aqui também, estourando as bolhas, colagem do adesivo no rodapé, que é com adesivo também, e até o final, né? Até o resultado final da obra. Aí aqui tem a correção do contrapiso. Isso aqui é muito importante. Então aqui ele mostra como você tem que ter um contrapiso para poder fazer a aplicação. Tá? Aqui um contrapiso ele é desnivelado, ele tem alguns problemas, então ele ensina a corrigir esse contrapiso aqui, ó, para depois vir com a aplicação da resina epóxi, que é essa aqui em seguida, ó. Esse contrapiso aqui é dessa aplicação aqui no banheiro, ó. Ele limpa a superfície, aqui ele já corrigiu o contrapiso e tal, né, no módulo anterior. Aí aqui ele começa a aplicar a base epóxi, depois ele aplica o adesivo e em seguida aqui a resina incolor. Então ele finaliza aqui a aplicação dele, tá bom? E aqui, corrigindo um adesivo 3D, tá? Uma aplicação de adesivo 3D. Olha só a importância disso aqui. Aqui ele ensina, ele tá arrancando um adesivo todo aqui. Então o cliente contratou ele, pediu para ele lá arrumar essa obra, porque o antigo aplicador, né, a pessoa que fez, não fez certo, não arrumou corretamente a superfície para aplicar esse adesivo, aplicou o adesivo todo zoado, então ficou muito feia essa obra aqui, e ele foi lá corrigir, tá? Então ele mostra tirando todo o adesivo aqui. Deixa eu passar pra frente, ó, aqui ele já arrancou todo o adesivo dele, tá lixando novamente, coisa que não havia sido feito, então por isso de uma superfície bem preparada, tá? Para não causar esses problemas. Aí aqui ele aplica massa autonivelante, porque o piso estava todo desnivelado, então ele teve que arrumar isso aqui também para o cliente. Aí ele aplicou a base epóxi e por fim ele colou o adesivo e aplicou a resina de acabamento, né? Então aqui ele tá colando o novo adesivo, inclusive o cliente escolheu o mesmo adesivo, e aí aqui ele aplica a resina no adesivo. Agora é sim colado corretamente, tudo feito corretamente, tá? Então ele ensina todo o passo a passo aqui. Isso é muito importante vocês verem, por quê? Porque acontecem erros sim, é importante vocês verem os erros, não é tudo bonitinho, tudo mil maravilhas, vocês precisam aprender com os erros, tá? Aqui ele corrigiu toda uma superfície, ele mostrou os erros que tinha, os problemas causados e ele ensinou a corrigir, então isso é importante demais. Inclusive dentro do curso, tudo que acontece de errado ele mostra para o aluno, ele diz, ó, aqui eu fiz errado e tal, eu preciso corrigir e é assim que faz. Então ele mostra as partes que deu errado também.
tá? Não é escondido, não é mostrado, porque é importante vocês aprenderem essa parte também, tá? Então aqui ele finalizou a aplicação, né, dessa correção que ele fez. Foi bem importante isso aqui. E aqui ele fez o ralo. E aí aqui, ó, nós temos um novo módulo que é aplicando tinta piso, tá? Isso aqui é para galpão, é para galpão industrial, né? Onde você quer pintar um chão industrial. Então ele ensina a aplicar tinta piso, tá? Então ele ensina aqui, ó, todo passo a passo. Aqui é a massa autonivelante e aqui ele faz a pintura. Ele tá pintando o chão aqui. Beleza, pessoal? Então a gente tá aqui. Botar pra frente. Ó, ele tá pintando aqui com a tinta piso, que é com rolo, tá? É com rolo daí no galpão do cliente. Então também tem todo esse passo a passo da tinta piso aqui. Também é um módulo novo, tá? Então todos esses módulos que eu tô falando aqui, ó, da correção do piso 3D no banheiro, aplicando tinta piso, tudo isso aqui são aulas novas. E aqui tem as apostilas do porcelanato líquido, todas as apostilas que você precisa para poder trabalhar com o porcelanato líquido, para você aprender, né, baixar e para acompanhar as aulas. Modelo de contrato de prestação de serviço, apostila do curso, cuidados com porcelanato líquido, as ferramentas, apostila para você, o guia, desculpa, para você seguir o passo a passo do curso, você tem em PDF se quiser baixar também. Então é tudo bem completo. E aqui ele ensina como você simular a montagem de um projeto. Então você vai chegar no seu cliente, vai bater foto do ambiente do cliente e aí ele vai ensinar no Photoshop como que você pode simular um adesivo 3D, uma aplicação que o cliente escolheu antes de fazer a aplicação, para ver se ele vai gostar ou não. Então é ensinado isso aqui também, é bem legal. E aí aqui nós temos porcelanato líquido na parede, tá? Com verniz PU, esse aqui, né, que é aquele dos Vingadores que ele fez na parede. Todo passo a passo também. Aqui, as aulas antigas, a gente coloca assim, ó, como aulas antigas. Então, isso aqui é um quadro que ele fez, bem legal, que há muito tempo esse quadro tem dentro do curso. A gente tem esse quadro lá na Razin, tá lá exposto na parede da Razin. Esse quadro que ficou muito bonito também tá aqui, mas tá como aulas antigas, tá? Por quê? Porque são métodos que ele usava antigos, agora ele usa outros métodos, mas é bom deixar para você ver como foi aprimorando as técnicas, né? Como ele foi mudando as técnicas de aplicação, tá? E aqui nós temos, então, os fornecedores que nós indicamos, como e onde, né, comprar as ferramentas e os materiais, porque é importante também você saber o quanto que você vai gastar de início, o que você precisa comprar de início, né? Como eu falei já no começo, você não precisa comprar um mundo de ferramentas, querer começar pelas coisas grandes, você vai tentar espremer o máximo que você conseguir para começar por peças menores e dar início de fato no treino das suas habilidades, tá? Então isso é importante. Tem aqui então a lista de fornecedores. Aqui nós temos as imagens em alta resolução para você baixar, tá? E aqui eu tenho um bônus bem legal, que é a mídias sociais, tá? Para você aprender a divulgar o seu trabalho na internet. Então eu ensino a criar a página do Facebook, a logotipo, identidade visual, configuração da página, WhatsApp Business. Então tudo isso tem aqui também, tá bom? E aqui tem para emitir o certificado. Tá? Então aqui tem um tutorial para você emitir o certificado. Esse tutorial aqui ele tá bem antigo, mas funciona do mesmo jeito, que é o que? Você tem que marcar todas as aulas como concluídas, todas elas, ó, todas elas como concluídas, e no final aqui você vai subir lá em cima, aqui tem que estar 100% concluída das aulas, e aí vai vir aqui, você clica em cima para baixar o certificado. Clicando em cima aqui, estando 100%, você clica ali, ele já vai aparecer o certificado para você. Tá? Então, tá bem completa a escola do Epóxi, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários ou entrar em contato com a nossa equipe através do WhatsApp, que também vai estar aqui abaixo do vídeo. E aproveitando já para falar que vai ter mais atualização, então tem mais coisa legal para entrar ali na escola do Epóxi. Vai ter mais atualização, inclusive de marketing, para você conseguir divulgar o seu negócio, né? Então eu tô melhorando muito essa parte ali da questão de marketing, vai ter ali dentro, e a gente tá todos os dias aí melhorando no máximo que a gente pode, tá? Então qualquer dúvida, clica aqui abaixo, entre em contato conosco. Se você ainda não é aluno nosso da Escola do Epóxi, também tem no primeiro link aqui para você se inscrever, tá? Entra para a Escola do Epóxi, aprende a trabalhar com esse produto maravilhoso, vem fazer parte da nossa comunidade de alunos, eu te vejo lá dentro da Escola do Epóxi.